E é por isso que a gente usa, por exemplo, a prop key em uma lista para dizer para o React que se a key de um elemento é a mesma key da renderização anterior, esse elemento não mudou em relação à renderização anterior e o React não precisa recriar esse elemento. Hoje eu tô meio lá meio cá, tô resfriado, tomando uma taca de resfriado, mas vamos lá. Na aula passada a gente viu que a gente tem um problema. Qual é um problema? Se eu clico em um ponto do mapa, depois que foi o ponto da cidade de Curitiba, depois clico em outra cidade, o nome da cidade continua Curitiba e só essa label mudou para o nome da cidade atual, né? Então, o input não mudou o valor para o nome da cidade atual. Inclusive, se eu continuar clicando em outras cidades, o input continua com a primeira cidade que eu cliquei. Primeira cidade que eu cliquei. E olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui o React DevTools. E mesmo o valor de default value, deixa eu configurar aqui para aparecer os nós do DOM. Olha só, eu tenho aqui o input, default value está atualizado. Então, mesmo o default value do input mudando, o input não vai ser renderizado com um novo valor. Ou melhor, não vai ser re-renderizado, né? E isso acontece, deixa eu desfazer essa configuração. Isso acontece porque a prop default value só é ativada no carregamento inicial do form. Depois que o form carregou, a atualização dela não vai re-renderizar o input, porque como o próprio nome dela já diz, ela é só um valor inicial, padrão, para o input. Como que eu resolvo isso? Rewind value? Não. O value a gente só coloca o value quando a gente quer que o input seja controlado pelo estado do React. Não é o caso aqui. Tá? Se eu colocar um value aqui, ele vai dizer que ele quer o onChange também, que eu estou passando. O componente mudou de não controlado para ser controlado. Decida entre usar um componente controlado ou não controlado, né? E aí, por que ele está falando isso aqui? Porque ele vai pedir para eu colocar aqui, ó. Você forneceu, eu só atualizei a aplicação, tá? Você forneceu uma prop value para um input sem um onChange handler, tá? E aí isso vai levar a um read-only chain, a um read-only field, tá? Então, eu não quero declarar um change aqui, não quero declarar velho, porque eu não quero que seja um form controlado pelo React. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir nesse input uma prop key que vai receber um valor único a cada renderização do componente format city. Esse valor único pode ser, por exemplo, o nome da cidade. Tá? Nome da cidade. Por que eu fiz isso? É o seguinte. Quando o valor da prop key, é o mesmo entre renderizações de um componente, o elemento que contém a mesma key vai ser mantido no DOM, mesmo se a posição desse elemento no JSX mudar em relação à renderização anterior. E é por isso que a gente usa, por exemplo, a prop key em uma lista, para dizer para o React que
Se a key de um elemento é a mesma key da renderização anterior, esse elemento não mudou em relação à renderização anterior, e o React não precisa recriar esse elemento. Ele pode, nesse caso, o React pode reaproveitar esse elemento da renderização anterior. E isso é bacana para performance, porque o React não vai recriar elementos que não precisam ser recriados. Agora, se eu coloco uma key em um elemento JSX e o valor dessa key é diferente, o valor dessa key é diferente do valor da renderização anterior, o elemento da renderização anterior é destruído e um novo elemento JSX é criado, mesmo se a posição do elemento for a mesma da renderização anterior. Ou seja, quando eu passo essa aqui para o input, eu estou dizendo React. Quando eu clicar no mapa e você renderizar novamente este componente format city, se o valor dessa prop key, se esse city.name for outra cidade, ou seja, se o valor dessa prop key for diferente do valor da renderização anterior, você vai destruir o input anterior e vai criar um novo input com essa nova key. E isso vai fazer o novo input ser inserido no DOM, e como é um novo input, não é o mesmo elemento da renderização anterior, o default value vai ser a cidade atual que eu cliquei. Beleza? Então, vamos testar aqui. Eu vou em equipe, depois mapa. E aí, Piraí do Sul, eu vou clicar em outra cidade. Mudou. Tatuí. Tá? Mudou para Tatuí. Então, a cada clique no mapa, eu estou renderizando um novo input. Então, um novo input é criado com o valor sendo a cidade atual que eu cliquei.